Boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, o nosso convidado seria hoje o Ricardo, né? Ricardo São Felipe, que iria tratar de questões mais voltadas e mais ligadas à vida após a morte, que é um tema que ele sempre aborda. Ele tem palestras sobre isso, inclusive já fez uma palestra na nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, mas hoje ele não tinha agenda, ele precisou se ausentar e então eu estou substituindo, tá? Então é por isso que hoje não é o Ricardo que vai estar aqui conosco. Nós vamos, antes de começar propriamente a live, dar uns recados, tá bom? Vamos dar uns recados e que esses recados são que nós temos lives de segunda a sexta-feira, às 18 horas, né? Essas lives são todas de temas espirituais, né? Que nós realizamos. Além dessas lives aqui pelo Facebook, né? Nós temos também atividades na Casa Espírita Maria de Nazaré, que são presenciais. Então, de domingo, nós temos palestra espírita às 9 da manhã. De segunda-feira, às 19h30, nós temos assistência espiritual. Acho que a música está um pouco alta aqui, deixa eu abaixar. Peraí. Eu acho que vou desligar, é melhor. Então nós temos assistência espiritual 19h30, de segunda-feira, que é a desobsessão, não é? E de terça-feira nós temos duas atividades, uma presencial, que é o estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas. E nesse mesmo horário, mas aí então virtual, nós temos o curso básico de Espiritismo, primeiro e segundo ano, e usamos a plataforma do Google Meet. Então, quem quiser participar, basta informar que a gente inscreve lá no grupo, e então começa a assistir as aulas anteriores. Nós temos todas elas gravadas e estão no canal do YouTube da Casa Espírita. Então, pode começar a assistir ao vivo daqui para frente e assistir as aulas anteriores que estão gravadas e que estão no canal do YouTube. De quarta-feira, nós temos, às 20 horas, o passe magnético, precedido de uma palestra de 10 a 15 minutos. É servida também a água fluidificada. Às quintas-feiras, na parte da tarde, às 15 horas, nós temos estudo da doutrina espírita. E às 16 até 16h30, nós temos assistência espiritual, neste caso, é privativa aos médiuns da Casa Espírita. De sexta-feira, nós temos, às 19 horas, palestra evangélica. E às 20 horas nós temos o curso de apometria, que é restrito aos alunos do curso. Curso de apometria que, aliás, está na sua fase final de estágio. E que os trabalhadores da Casa Espírita que participam do curso, dentro do que estamos planejando, no início do segundo semestre deste ano, ou no final do primeiro, pretendemos implantar no atendimento apométrico na Casa Espírita. Mas, após o encerramento do curso, que está na fase final. De sábado, nós temos o curso de médiuns, né, de educação mediúnica. Começa às 16 horas e vai até 17h30. Às vezes passa um pouquinho. Também está na fase final. E nós estamos no segundo semestre também, começar 2 cursos na Casa Espírita. O curso de passe, quem tiver interesse poderá participar, né? E, em seguida, o curso Aprendizes do Evangelho. Um curso muito bom. Então, fica aí também, já de antemão, a informação para a pessoa ir refletindo. O curso de apometria, assim que terminar, a intenção é iniciar um novo curso, né, para novos alunos que eventualmente se interessem. Nós vamos depois, um pouco mais para frente,
dando aí as informações. Bom, então, são essas atividades. E como eu disse, nós temos o canal do YouTube, não é? Sendo que todas as lives realizadas aqui depois são editadas e colocadas no canal do YouTube. As iniciais são CEMN-POA, que nós convidamos a que sejam feitas as inscrições, né? E sejam compartilhados os vídeos. A Casa Espírita tem um WhatsApp, um celular, né? Cuja comunicação é pelo WhatsApp. O número é 963004552. É para informações, orientações, tratamentos, etc. Então, basta enviar uma mensagem que a gente responde. Nós vamos ter, no segundo sábado do mês, a campanha da Fraternidade Alta de Souza. E então, quem puder, já pode fazer desde agora, nesses dias que eu mencionei, levar lá a sua doação, caso possa e queira. Tá bem? Então, a essência seriam esses os recadinhos. Mais para frente a gente vai ter outras coisas, mas por agora seria isso. Ok? Vamos fazer uma prece para começar então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz e muita luz. Aparecida, boa noite, obrigado pela sua presença. Esse vídeo, essa live é gravada, né? Ela é gravada e depois vai ser editada. E como eu disse, vai para o canal do YouTube, para que outras pessoas possam também assistir e eventualmente compartilhar, objetivando a divulgação da doutrina espírita. Bom, eu vou procurar não sair muito da linha do nosso colega, que fala sobre vida após a morte, embora eu diria que todas as lives que são espíritas vão tratar disso, né? Bom, então eu vou assim, trazer um relato que está em um livro, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Irmão X, que foi Humberto de Campos, na última encarnação aqui na Terra. E esse relato está no livro Contos e Apólogos, no capítulo intitulado A Ficha. E a história, não é a seguinte. Um senhor, né, uma pessoa, né, que já contava 50 anos de idade, um homem, não é, espírita, pregador espírita, palestrante, psicógrafo, não é? Ele, certa noite, estava dormindo e, de repente, se viu, né, fora do corpo, numa emancipação da consciência, né, uma projeção astral, como se diz também, não é? E ele viu que estava indo para um local, assim, aparentemente todo iluminado, né? E, em determinado momento, ele foi interceptado por um outro espírito, um espírito de luz, né? Um espírito mentor, se aproximou dele e disse assim, olha, né? João, né? O nome dele era João Mateus. João, antes que você vá para o local onde você vai, para que não haja nenhuma dúvida, né, nenhuma incerteza ou algum constrangimento, não é? Era interessante você verificar a sua real condição, para você não depois ficar com a sua expectativa frustrada. E aí foi mostrada para ele sua ficha espiritual, né? Que nós sabemos que todos temos nossa ficha espiritual, né? E nessa ficha espiritual, lá, há tudo registrado daquilo que nós fizemos de bom, mas também aquilo que nós não fizemos de bom, fizemos de mal, né? As nossas falhas, os nossos acertos, está tudo registrado lá. E então, mostrada a ficha dele,
começou a ser lida para ele analisar. Então foi dito, olha, você nasceu em tal data, nasceu em um lar harmonioso, você na sua infância recebeu todo o carinho, paterno, materno, dos pais, né? Nunca lhe faltou nada. Na sua família de classe média, nunca houve maior dificuldade, você frequentou os bancos escolares sem nenhum problema. Tinha um corpo físico, um cérebro em total condição, sem nenhum problema, não tinha nenhum problema físico. Então, veio uma condição bastante satisfatória nesse aspecto. E quando você completou 20 anos, você se tornou católico, frequentou 1.200 missas, não é? Mas, embora frequentando todas as missas, nunca o fez com uma atenção maior, mas frequentou as missas. Casou-se aos 27 anos, teve 4 filhos, e, ao que consta aqui, colocou a esposa na condição de escrava do lar, escravização da esposa, ou seja, a esposa, coitada, não podia trabalhar, não podia fazer nada, você é escravizada. Está escrito aqui na sua ficha, não é? E aí, adentrou a doutrina espírita, não é? E passou, na doutrina espírita, a frequentar as palestras, depois se tornou um trabalhador da casa espírita, onde frequentava. Como era inteligente, começou a ser palestrante, proferia muitas palestras, mais de 1.600 palestras. No entanto, as palestras eram para os outros e não serviam tanto para você. Está na ficha aqui registrado. E aí, foi falando todas as outras coisas, né? Embora espírita, embora fizesse as palestras, embora fizesse parte da casa espírita, psicografava cartas, né, de desencarnados para os encarnados na casa espírita, você nunca ajudou concretamente ninguém. Para não dizer que nunca ajudou, tem aqui anotado que o máximo que você ajudou na sua vida inteira foi R$13 que você doou para assistência, e não mais do que isso. Nunca participou diretamente, não é, de trabalho assistencial, embora falasse muito sobre isso. Bom, aí, após todo esse relato, ele acordou do sonho, acordou suado, preocupado, né? E no outro dia contou para os colegas, né, para os confrades espíritas, o sonho e tudo, e nele acendeu, né, uma nova energia de mudança, de transformação, porque ele considerou que precisava fazer alguma coisa, que aliás ele pensava já há muito tempo em fazer. Há muitos anos ele anelava a ideia, não é, de abrir um orfanato para crianças abandonadas, mas isso sempre ficou no papel, nunca ele colocou em prática nada disso. Pensava também em criar um grupo para dar assistência às pessoas em situação de rua, mas também aquilo ficou, o tempo passou, ficava só no papel, né? Nunca colocou aquilo em prática. Bom, aí combinou com os colegas da casa espírita, né, sobre colocar isso em prática, ficou empolgado e pensou, né, durante a noite, novamente, conversar com o mentor, para falar para o mentor que ele ia mudar, que ia fazer as coisas, né, para ele ter um novo caminhar dali para frente. E aí, à noite, ele deitou, dormiu. Quando ele abriu o olho, ele estava lá, num outro ambiente, já um ambiente espiritual. E, no entanto, o mentor disse para ele, olha, essa projeção extrafísica sua, essa emancipação da alma sua, que você está aqui conosco, não se trata mais de uma emancipação da alma, de uma projeção da consciência temporária, mas definitiva.
Você teve, quando estava dormindo ainda, um ataque cardíaco e desencarnou. Agora você é desencarnado. Você também agora está aqui no mundo espiritual, como nós. E aí foi quando ele caiu em si, que aqueles projetos que ele estava pretendendo começar não ia mais ser possível, porque não havia mais tempo. O tempo havia se escoado, então não havia mais tempo para fazer aquilo que ele queria. Ele teve todo o tempo, teve 50 anos. Agora não dá mais, o tempo passou, o tempo acabou. Essa história que está no livro é mais ou menos semelhante àquela passagem bíblica em que um homem rico procurou a Jesus, dizendo que gostaria de seguir Jesus. Jesus fazia, então, você larga tudo e me segue. Não é? O homem rico ficou pensando que ele era detentor de muitas posses e ficou pensando assim, mas então, Senhor, deixa primeiro eu encher os meus celeiros e depois que eu fizer essas coisas, daí então eu vou. Aí o homem foi embora e Jesus disse assim, mal sabe ele, coitado, mal sabe ele que ainda hoje à noite vão demandar sua alma. Ou seja, o tempo também dele já tinha acabado. A decisão que ele tomou, ele podia seguir o Cristo. De repente, se ele falasse, Senhor, eu largo tudo para seguir o Senhor e vamos junto. De repente, podia ter sido dado mais um tempo, porque a gente sabe que cada um de nós tem um tempo de permanência na esfera física. Né? O instrumento de manifestação nosso aqui na Terra, que é o corpo físico, ele tem um tempo. Um tempo só é que nos permite viver as experiências na matéria. É só por um tempo. Quando acaba esse tempo, a gente deixa, desacopla dele e retorna para a nossa vida normal, nossa vida natural, que é a dimensão espiritual. Né? Porque nós temos essa nossa dimensão física e tem também as dimensões não físicas, que nós chamamos de mundo espiritual. Então, nesse caso que eu contei, ocorreu isso. Né? E poder você ia pensar, mas essa pessoa que desencarnou, para onde que ele vai depois que desencarna? No caso do conto que eu trouxe agora. Vai para o umbral porque ele não fez o bem, embora também não tivesse feito o mal, e merece ir para onde? Para onde é que vai? Olha, gente, certamente não vai para um umbral inferior, né? Nem para um umbral raso. Provavelmente deve ir para um hospital, para um atendimento, para uma convalescença, né? E depois, provavelmente, para uma colônia, para continuar o seu aprendizado e planejar uma outra encarnação, não é? Onde ele possa avaliar onde foram os erros, onde foram os acertos e iniciar uma nova experiência na matéria. É assim. Normalmente, as pessoas que são lidadores espíritas, que convenhamos, os lidadores espíritas não são pessoas que fazem mal para ninguém. Não é? Que é diferente uma pessoa que pratica o mal, se suicida muitas vezes, e às vezes até mesmo quando se suicida, ele também não vai para um umbral. Se é uma pessoa muito boa, por exemplo, né? É como um caso que eu já contei para vocês, que foi o Wagner que relatou isso, não é? E é isso mesmo, Aparecida. Devemos fazer o bem enquanto há tempo. Porque quando o tempo acabar, como é que você vai fazer? Daí já não dá mais, né? Aí a gente só pode chorar e lamentar o desperdício do tempo, não é? Mas é como eu falava, mesmo no caso, às vezes, de suicídio, a pessoa, se for uma pessoa muito boa, ela, ao invés de ir para o mundo espiritual no umbral raso, umbral baixo, dependendo do mérito dela, ela pode ir não para o mundo espiritual, mas para a dimensão intermediária, para acabar de queimar aquele remanescente de fluido vital que ela teria na encarnação que foi desperdiçada com o suicídio. Então, tem casos também assim. Não é? Sobretudo de suicídios involuntários. A pessoa, às vezes, é muito boa e fuma demais, e desencarna antecipadamente por causa do problema do cigarro, e não significa obrigatoriamente que ela tem que ir lá para um umbral raso ou um umbral baixo.
Mas, na realidade, no mundo espiritual, existe um hospital, chamado Hospital Esperança, que é coordenado por Eurípides Barçanufo, não é? Que vocês devem conhecer, e que para lá é um hospital especializado no atendimento de religiosos, sobretudo os espíritas, mas não só. Também tem católicos, evangélicos, né? Então, via de regra, é um hospital muito grande, com muitas alas, muitos departamentos, é muito grande. Dr. Inácio Ferreira, Dona Maria Modesto Cravo também trabalham lá. Esses dois, inclusive, eles que foram os fundadores e cuidaram do Hospital Psiquiátrico de Uberaba durante muito tempo. E já naquela época eles sabiam que após o desencarne eles iam trabalhar no Hospital Esperança como realmente trabalham. E nesse hospital ele é especializado no atendimento normalmente de religiosos, né? É um hospital que tem muitos departamentos e realiza inclusive cirurgias. Como, por exemplo, aqui na Terra, os médicos dos hospitais... Boa noite, Emília, um abraço, obrigado pela sua presença. Os médicos realizam cirurgia nos hospitais e realizam as cirurgias onde? No corpo físico, né? Cirurgia no corpo físico porque nós estamos no mundo físico. E no mundo espiritual, nos hospitais? Eu estou falando do Hospital Esperança, mas há muitos outros. Mas vamos voltar para esse hospital porque vem ao encontro do nosso assunto. Então, lá as cirurgias que são realizadas em que corpos? Obviamente que no corpo espiritual, no corpo astral, porque no mundo astral, né, que nós chamamos de mundo espiritual, nós lá nos expressamos através do corpo astral. Portanto, se tiver alguma cirurgia, algum tratamento, é no corpo astral que vai ser feito, não é? Então, por exemplo, suponhamos que foi colocado algum instrumento, né, no corpo astral, enquanto a pessoa estava encarnada, e que fazia a pessoa enlouquecer ou tomar atitudes insanas. E ela desencarnou, inclusive em decorrência disso, e o problema persiste no corpo astral, porque esse instrumento, esse equipamento, pode chamar de chip ou o que for, está no corpo astral. Então, está desencarnado, esse equipamento continua no corpo astral, do mesmo jeito. Então, tem que ser retirado. Aí, então, são nesses hospitais que são retirados. Quando há merecimento também, não é? São retirados, etc. Agora, como eu falei no começo, que eu não sei se a Aparecida estava aqui ainda, eu falei sobre o atendimento apométrico, né? Na apometria é feito, há a equipe encarnada e a equipe espiritual médica que atua nos casos desses atendimentos. Então, o paciente fica na maca, se deita, ele é adormecido, mediante as técnicas apométricas, normalmente, não é? E aí então é feito o desdobramento, o desacoplamento, é mínimo, não precisa ser muito, não. Desacoplou minimamente, né, atomicamente falando, é o suficiente para a equipe médica que está presente ali, naturalmente num padrão vibracional diferenciado, e aí eles passam a atender o corpo astral dessa pessoa que está deitada na maca. Então, se ela tiver, por exemplo, uma situação como essa que eu falei, né, por exemplo, suponhamos que foi colocado um ovoide na perna da pessoa, e ela começa a mancar, sentir dores, vai no médico, não sabe o que é, faz o exame, ultrassom, não detecta nada, e a pessoa continua sentindo dor, manca, e não consegue resolver o problema. E aí, então, num atendimento de apometria, com esse desdobramento da pessoa, esse ovoide é retirado e é trazido o espírito que colocou lá, e ele é atendido também, e ele para com aquilo e soluciona, não é? E suponhamos que a pessoa esteja com um câncer, né? A mesma coisa. Normalmente o câncer no corpo físico já tem o problema no corpo espiritual. Então precisa ser tratado o corpo espiritual. Se não for, não soluciona o problema. Ele volta. Aí é onde há a recidiva do câncer. Porque se tratou do efeito, não tratou da causa, não vai resolver nada, né? Então, voltando ao Hospital Esperança, é esse hospital, né, para onde vão normalmente os religiosos. É claro que há casos de religiosos que não vão para lá, porque não tem merecimento também, porque tem religiosos sádicos, ou não tem?
Tem pessoas criminosas dentro das religiões. Então não são todos também. A gente está falando da pessoa verdadeira, religioso verdadeiro, mas que ainda não tem aquela pureza suficiente para já ir direto para a quinta dimensão, como no caso da própria mãe do André Luiz que foi, ou já para ir direto para uma colônia, né, como aconteceu com o espírito Patrícia, do livro Violetas na Janela e Vivendo no Mundo dos Espíritos, psicografado por Vera Lúcia Marinzec, que era tia da Patrícia enquanto encarnada. A Patrícia, por exemplo, ela teve um aneurisma cerebral, né, com 19 anos, e desencarnou assim, de imediato. Não teve tempo nem de socorrer, de fazer nada. Desencarnou de imediato. Quando ela acordou, ela estava em um hospital, né, na cidade ou na colônia São Sebastião, que era lá onde ela morava, né? Então tem a cidade que fica acima, vibracionalmente falando, da cidade física, e foi para lá que ela foi. E ela já então acordou numa colônia. Uma colônia que é uma cidade espiritual. Foi muito bem, mas ela era de uma família espírita, coração puro, generoso, era professora, ajudava todo mundo, né? Uma pessoa boníssima, né? De uma pureza de coração enorme. Ele desencarnou de imediato, estava na colônia espiritual, né? Foi muito bem recebida, muito bem recepcionada, e chegando lá não tinha dor, não tinha nada, as coisas foram muito normais para ela, naturais. Então também é assim. Mas quando a pessoa ainda tem uma série, né, de mazelas e de problemas e de falhas, como a gente viu no caso do próprio André Luiz, né, que não era uma pessoa que era dada a ajudar, a não ser quando era constrangido a isso, né, era infiel no lar, né, enfim, acabou indo para um umbral, mas não foi um umbral grosso, um umbral baixo, mas foi para um umbral médio, ficou naquela região de charco ali, tinha muita gente ali também, desorientada, a maioria era só espírito. Os que estavam ali junto com o André Luiz, na realidade, eram espíritos sofredores, que ficam ali naquelas regiões de vales, ali no umbral médio. Porque para baixo, vibracionalmente falando, nós vamos ter cidades trevosas, aí é um umbral grosso, que aí os espíritos ficam escravizados lá. Quando o André Luiz não ficava escravizado, ele ficava livre. É claro que tinha outros espíritos ali, né? Vamos chamar de outras pessoas, que não físicas, né? Que não têm corpo físico, mas humanos, pessoas como nós, que não estão mais no corpo físico, né? E nem no nosso mundo físico, pessoas desorientadas, espíritos sofredores. Então isso aí é típico de umbral médio, que a gente tem um umbral alto, onde estão as colônias espirituais, né, cidades, não é? Um umbral médio, onde estão esses vales, onde ficou o próprio André Luiz, né? E um umbral grosso, um umbral baixo, onde ficam as cidades umbralinas, né? Ali é onde realmente, caindo ali, ou se a pessoa que está nesses lugares, ou ela manda, e aí ela passa a escravizar, ou ela é escravizada. Né? Então, das duas coisas, uma. Né? O void fica lá, gente que é muito ruim está lá, se tiver uma condição de mando, vai escravizar outros. Não é? Então, lá manda quem pode e quem é mais forte, né? E essa força que eu falo, evidentemente, não é uma força física, mas é um poder mental. Né? Porque tendo o poder mental, a pessoa não tem bondade, mas ela tem um poder mental muito grande. Ela consegue subjugar a outra com o poder mental. Inclusive, fazer com que a outra faça tudo o que a pessoa quer. Manda andar de cachorrinho, a pessoa vai andar de cachorrinho. Come barro, e esse que tem o poder mental muito alto faz a pessoa pensar que é chocolate. Ela vai lá, põe o barro e come aquilo. Então, né, nesses locais não tem a bondade, só tem o mal, né, que são esses espíritos que estão nesses nessa região do umbral grosso, umbral baixo. Mas, vibracionalmente falando, ainda tem local mais para baixo ainda, hein? Que é trevas, e depois mais para baixo ainda, que é abismo. Aí, os espíritos que estão nesses locais de abismo, todos vão ser exilados, 100%. Quem está na região de abismo, vibracionalmente não tem mais condição de reencarnar em corpo humano. Ora, se não apresenta mais condição de reencarnar em corpo humano, significa
que não tem como cumprir a lei do progresso, porque a reencarnação faz com que a lei do progresso seja cumprida. Então, via de consequência, essa pessoa precisa ser encaminhada para um outro mundo que permita a reencarnação. Normalmente, nesses casos, vai ser mundo primitivo, cujos corpos dos seres, não é? Encarnados, são corpos mais grosseiros, aí então possibilitando a reencarnação. Que se for um corpo mais sutilizado, não é? A reencarnação não consegue acoplar e não dá a encarnação, dá aborto, não reencarna. Então, quem está em trevas, uma boa parte, vamos dizer 80%, também vai. Então vai ficar uns 20% que ainda vai tentar. Então, quais os que vão continuar tentando? Os que estão no umbral. É por isso que a gente ouve sempre falar, quem faz projeção da consciência, que não vê muita mudança. Porque normalmente, quando faz projeção da consciência, vai para umbral médio. Normalmente não vai para umbral grosso, umbral baixo. Até porque não consegue entrar lá. Tem guardas que não deixam. É igual numa favela, que ficam aqueles olheiros. Você vai chegando para entrar na favela, se você não for de lá, não for conhecido, você é barrado ali, não entra, não deixa entrar. Não consegue entrar, então é a mesma coisa. Por isso que não se consegue, exceto se houver autorização e permissão. E eu quero indicar 2 livros, né, que vai ao encontro do assunto que a gente está falando, que é do Hospital Esperança. Esse aqui, ó. Eu já falei outras vezes, mas vou falar de novo. Chama-se Lírios de Esperança. Esse livro é sobre o assunto que a gente está falando. Hospital Esperança e religiosos, sobretudo espíritas. Aqui a história, nesse livro traz a história de vários dirigentes espíritas que estão nesse hospital e que achavam que ia para locais muito melhor e viram que depois não foi bem assim, né? E esse outro aqui que eu já tinha falado, mas vou falar de novo, chama-se Os Dragões, tá? Discografia de Vanderlei Oliveira, o médium, e o espírito é Maria Modesto Cravo, que eu tinha falado para vocês que quando ela estava encarnada, é ela quem fundou e dirigiu o Hospital Psiquiátrico de Uberaba, em Minas Gerais. Ela e o Dr. Inácio, na época que estavam encarnados os dois. E esse aqui, o Lírios de Esperança, também é do médium Vanderlei Oliveira, mas o autor espiritual é Espírito Hermance Dufaux, tá? Esses 2 livros, então, falam do Hospital Esperança e dos religiosos que são conduzidos para lá. Então, eu falei que nesse hospital e nos outros também são os corpos espirituais que são submetidos a tratamento. Corpos espirituais, que no caso seria um corpo astral. Mas, quando o problema, a sede do problema está no corpo mental, no Hospital Esperança, e em nenhum hospital do astral consegue resolver. Porque no mundo astral trata-se dos problemas do corpo astral. Como no nosso mundo físico, trata-se dos problemas do corpo físico. Bom, quando o problema, a sede dele é no corpo mental, como é que vai resolver? Tem locais próprios, não é? Um deles, que é o mais famoso de todos, é o Templo Karnak, não é? O Templo Karnak que está no mundo astral, embora a conexão dele já seja com as esferas superiores, templo esse que fica, na época que estava aqui física, ele localizava-se no Egito, não é? Na cidade de Luxor. Não existe mais esse templo de Karnak na cidade de Luxor, aqui na esfera física, não existe mais, isso aí é coisa de 5.000 anos. Mas, no mundo astral, esse templo ainda existe, e é lá onde são realizadas as cirurgias no corpo mental. Então, a pessoa vai para lá, evidentemente que a pessoa está desencarnada, então ela vai em corpo astral. É feito um desdobramento. Como a gente faz desdobramento aqui do corpo físico ou do corpo astral, ela faz desdobramento do corpo físico e do corpo mental. E aí trata o corpo mental. Então vem equipe de mais alto e faz a cirurgia. E aí é tratado. Então vocês vejam que as coisas são bastante complexas, não é? Mas para tudo tem solução, não é? E então a pessoa depois de atendida e depois de tratada devidamente, fica apta a uma nova reencarnação com mais possibilidade de ser bem-sucedida, conforme também a vontade da pessoa, que
Ninguém é obrigado e a pessoa precisa querer. Mesmo que leve tempo, precisa ter vontade. E como diz um amigo meu, quem tem vontade tem metade. Tá certo, gente? Então, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Muito obrigado, Aparecida e Emília. E a gente vai fazer uma prece para encerrar, tá bem? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Beijo no coração. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima, se Deus quiser.